Guri fazendo história no tanque, a estreia da super edição de duplas no Podpah, o fim da novela Dudu confirmado ou não e o confronto mais aleatório possível confirmado na FMS. Eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas com o Giro da Semana. Atualmente, os caras estão comparando muito o Dudu, ou quer dizer, estão comparando muito o JP com o Dudu de 2019. Nossa, olha que louco. Porque o Dudu de 2019 se tornou uma lenda, tá ligado? Tipo assim... Rugal, pai. Rugal, esquece. O Dudu pra mim é absurdo. O ano dele, de 2019, colocou ele na história do freestyle pra sempre, tá ligado, mano? Então, tipo, a fase que o JP agora tem vivido, os caras tá comparando ele muito com esse auge do Dudu. Então, imagina os dois, cara. Se recomponham, senhores. Vai ter Dudu e Jota na super edição da aldeia junto com o Podpah lá de duplas. Depois de toda a novela que se criou, eu sei, Enzo Pro Gamer, que você viu o tweet do Dudu falando que não ia ter e começou a chorar em posição fetal, mas já saiu o flyer oficial, o Jaya também já explanou que ele tá por lá, vai acontecer. Eu também até agora não entendi o motivo dele ter dito aquilo, não sei se ele só tava zoando ou se realmente aconteceu alguma coisa. O fato é que a nossa amiga de Roraima que comprou uma passagem com certeza deve ter ficado meio bolada com toda essa situação. É sério, o que eu ri disso aqui não tá escrito. Mas no fim das contas, o que dá pra esperar dessa passagem do homem e do evento em si? Eu não sei se você tá vendo isso antes de segunda ou depois, se você vier do futuro pode comentar aí também, mas a tendência é que a gente não veja um Dudu extremamente competitivo. Se acaso isso acontecer, eu ia ficar bastante surpreso. E aproveitem bem a live e os vídeos, porque o contexto que se criou pra tirar o homem do estúdio não parece nem de longe que isso vai se repetir tão cedo. A gente tem aí um Nel e Salvador, que em nome talvez seja quem também entra com certo favoritismo, um Guri e Barreto, que são dois nomes que estão comendo rima esse ano, ganhando tudo que é possível. Nem saiu todas as duplas ainda enquanto eu tô gravando isso aqui, mas a real é que a chance da dupla pelona ganhar naturalmente já é incalculável, e qualquer coisa que aconteça fora disso é pra se surpreender. E sobre a pergunta do título do vídeo, daqui a pouco eu já respondo. Cê tá falando merda e ninguém grita, então arque com as suas consequências. Eu vim aqui para dar uma aula, você não entendeu? Acabar com essa hipocrisia. Toma essa surra de 2-0 e a aula do dia é como ganhar o tanque apenas com ideologia. Só recapitulando de forma breve o que aconteceu pra quem caiu de paraquedas, há algumas edições atrás do tanque, o Guri se envolveu numa situação meio chata, onde ele foi vaiado enquanto dava um papo contra a homofobia e pá, que pra muita gente ainda é muito mimimi. Eu até tava dando uma olhada nos comentários desse vídeo e é uma galera enorme que concorda com isso, infelizmente. E é por motivos como esse que é tão histórico o que o Guri conseguiu fazer. Logo depois da repercussão que teve aquele caso, ele prometeu que ia ganhar lá só rimando com ideologia, e eu confesso que eu não botava fé que ele fosse conseguir fazer isso. E não é nem pela capacidade dele, mas principalmente nos moldes que tava antes, sem jurados, a gente sabe que é osso. De umas edições pra cá, o tanque começou a colocar jurados em algumas e a coisa já muda completamente de figura. Até mesmo o Draco, que é outro cria de lá que costuma rimar mais sério, foi campeão numa dessas edições, mesclando os dois estilos. E não é nem de longe querendo insinuar que gastação é pior e por isso merece perder. Mas esse estilo miséria, que é mais escaralhado, que é praticamente um subgênero da gastação, na maioria das vezes é com muito suporte, com pouco contexto, muitas vezes também é repetitivo, e querendo ou não, isso aí é avaliado. Sai muita coisa boa, não dá pra negar, mas pra ser campeão, a constância é muito mais importante do que ter fatalities explosivos, mas pontuais durante a edição. O Croy chegou perto algumas vezes, tava batendo nessa mesma tese nas tentativas que ele colou, até citando o Guri algumas vezes, mas acabou não saindo com o título. E eu tenho certeza que o Guri ainda não entendeu o tamanho do que ele fez ainda. E quando ele parar e encerrar de vez a carreira de batalha, que ele já declarou que pode ser até no final desse ano, ele vai olhar pra trás com um olhar muito maior do que ele fez do que tá olhando agora. O que você vem fazendo no tanque é uma insistência? Tá ligado? É, que acontece, mano, eu não sei como que o público interpretou isso que aconteceu aqui. A internet é complicada, mas pra mim não foi uma grande coisa, tá ligado? Foi uma situação e na minha carreira eu já vivi centenas, tá ligado? Aí eu me vi dentro de um range de possibilidades onde eu posso ser útil aqui, tá ligado? Talvez a minha insistência aqui abra um leque pra, sei lá, novos pensamentos. Não sei exatamente, mano. Mas eu vou continuar vindo até eu sentir que eu tô plantando alguma semente, tá ligado? Entendido. E foi anunciado uma batalha que com certeza vai ser bastante interessante, que é BMO versus Lino na FMS.
Sim, que loucura é essa? Eu tenho certeza que por essa ninguém esperava. Lógico que não tem a ver com a liga que tá rolando, é mais um formato de exibição mesmo, e essa iniciativa de trazer confrontos inéditos ou mais aclamados pelo público, como eles fizeram com o Jota e a KM na primeira jornada, ao invés de trazer confrontos aleatórios, é melhor não só pelo hype, mas para todo mundo no fim das contas. Por mais que o intuito desse evento seja a competição, e que no futuro talvez se torne a prioridade, hoje a nossa cena ainda é muito com foco em entretenimento. E fazer essa transição de forma gradativa é muito mais saudável para a organização e até para não perder o prestígio do formato no longo prazo. Na primeira vez que eu bati o olho, eu confesso que eu não curti, eu vou ser sincero, ainda mais no estilo FMS, mas no fim das contas essa que é a graça, trazer coisas fora do comum. E hoje no Brasil, trazer embates que ainda não aconteceram ou que já não estão saturados se tornou uma tarefa difícil, então no fim das contas é uma iniciativa da hora. E alguém da FMS podia dar uma atenção no canal, né? Eu cheguei a conversar com o pessoal pra liberar as imagens e já tava tudo meio certo, meio combinado, e mesmo assim eu tomei direitos autorais. Tava até terminando de gravar um resumo brabo da primeira jornada, quando chegou aquela notificação desgraçada do YouTube, desanimei de viver aquele dia. Vamos ver se até lá a gente resolve isso, eu tô falando mais pelo aviso pra vocês, que se não tiver vídeo da segunda jornada, pelo menos vocês já sabem o motivo. O Dudu foi coisa de louco, tipo assim, mano, o Dudu ele é um maluco que todo MC quer rimar igual o Dudu, já, tá ligado? A verdade é essa. Se todo MC pudesse rimar igual o Dudu, todo MC rimaria igual o Dudu. Assim, tipo, muito bom, viado, muito bom. Esse lance de eu começar a rimar sem suporte, que hoje em dia eu considero que eu rimo com pouquíssimo suporte, assim, tá ligado? Tipo, o vício de linguagem que eu tenho é quase zero, pá. Começou com o Dudu, mano. Em 2019 eu vi que o Dudu fazia isso na S, eu falei, pô, mano, vou começar a rimar cortando suporte pra caralho, tá ligado? E o Big Mike trocou várias ideias no canal da Twitch do Peu, eu vou deixar aí embaixo também pra quem quiser conferir o vídeo completo, e como vocês viram no trecho, ele faz uma afirmação bastante interessante sobre uma inspiração dele numa característica específica do Dudu. E é louco a gente parar pra analisar como às vezes MCs que não parecem ter nenhuma relação entre si, se ligam através de alguma coisa. A pergunta que eu tinha feito originalmente era sobre os MCs que mais influenciaram outros MCs de alguma forma, fazendo um recorte depois da pandemia. Na opinião dele foi Jota, Guri e Barreto. Ele cita a variação de flow que eles trouxeram, uma forma mais sentimental de rimar, e depois eles voltaram mais pro passado para falar sobre influências antes da pandemia. E o fato da resposta dele sobre o Dudu mudou uma opinião que eu tinha, porque por mais que a gente não veja mais uma referência, tipo um Orochi, que foi um fenômeno tão grande que influenciou muita gente que estava começando a querer rimar exatamente naquela linhagem, eu não vi uma influência tão forte de alguém hoje em quem tá começando. Talvez um Guri, um Nel, MCs no geral que estejam numa alta prateleira hoje, estão influenciando em aspectos específicos, mas não de forma tão caricata quanto foi um Brenos, por exemplo, quanto foi um Jaya, e na minha visão dificilmente a gente vai voltar a ver algum MC conseguir criar uma nova escola, digamos assim, a ponto de ser uma tendência geral como esses caras conseguiram fazer. A cena se tornou uma coisa tão plural que eu não consigo mais ver alguém ocupando esse posto de novo, mas sim influenciando em algumas características, como foi o caso do Bigão. Até o próprio Guri tinha feito uma afirmação como essa um tempo atrás, mas depois ele apagou, sobre ele ser, junto com alguns outros MCs, o cara que mais influenciou a cena de lá pra cá. Mas o que vocês acham disso? Esse é um debate que pode se estender bastante, até porque vai da percepção de cada um. O que você acha disso aí? Quando eu cheguei na aldeia não era assim, o pessoal só absorvia um estilo de rima mais simples, mais direta, tá ligado? Meio repetitivo até, não que agora não seja, mas era outro repetitivo na época, tá ligado? E creio que tanto pela persistência minha, como de outros moleques aí que foram considerados nova geração, isso foi sendo martelado, mano, até que começou a ser entendível. E aí a plateia absorveu isso e a demanda do que eles queriam se tornou isso, tá ligado? Tipo assim, de tanta gente insistir, o que a gente fazia virou o meta do game. Eu vou lançar um vídeo só sobre a temporada do Guri, com muito número, dado e estatística. Com certeza vai ser uma análise bem da hora pra testar um estilo de vídeo diferente. Eu acho que pode abrir um leque de vídeos que não necessariamente precisam de um contexto para ser assistido. Estou bastante ansioso para ver como é que vai ser o feedback de vocês. E mudando completamente de assunto antes do fim desse vídeo, semana passada eu comentei sobre o Lino e o 90 reagiu e acabou discordando de um ponto sobre o Lino ser desvalorizado. Eu não me expressei da melhor forma que eu quis dizer, eu até dei uma olhada nos comentários, o pessoal pesou bastante nisso. Só para esclarecer, eu tava falando principalmente sobre guardinha de rap OG, que a nova geração lixo e pá, era sobre isso que eu tava falando. Algumas pessoas até pegaram, outras não. Mesmo assim ainda é possível alguém discordar, mas pelo menos agora dá pra discordar da ideia completa. Mas é isso, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e valeu!